O Brasil, a maior democracia da América Latina, sempre foi um país de extremos. De tempos de prosperidade e liberdade, a períodos sombrios de repressão e censura, a história do Brasil é marcada por ciclos de mudança brusca. E hoje, mais uma vez, o país parece estar à beira de uma nova transformação. Mas, para onde estamos indo? Poderíamos estar caminhando, sem perceber, para um retorno à ditadura? Os sinais estão no ar, sutis, mas constantes. A polarização crescente, o aumento da violência política, o questionamento sistemático das instituições democráticas. Essas são as rachaduras em uma fachada que muitos ainda acreditam ser sólida, mas que, na realidade, pode estar desmoronando silenciosamente. Há forças poderosas em jogo, tanto internas quanto externas, que podem estar preparando o cenário para algo mais sombrio, algo que o Brasil já conheceu no passado, uma nova era de autoritarismo. Este roteiro não é uma profecia, mas um convite à reflexão. Será que estamos, novamente, à beira de um regime autoritário? Ou os sinais que vemos são apenas alarmes falsos, ruídos de um sistema democrático que, embora desgastado, ainda está de pé? Vamos explorar os sinais, as forças ocultas, e o que pode estar por trás desse movimento silencioso em direção a uma ditadura. A história repetida é ditadura no passado. Para entender o futuro, é crucial olhar para o passado. O Brasil já experimentou uma ditadura militar que durou de 1964 a 1985, um período em que a liberdade foi suprimida, a censura prevaleceu e as vozes dissidentes foram silenciadas. Esse regime surgiu sob o pretexto de restaurar a ordem em um momento de crise política e econômica. A narrativa usada pelos militares era de que o país estava à beira do caos, e que, para salvá-lo, seria necessário um governo forte e centralizado. Mas essa salvação veio com um custo alto. Direitos civis foram esmagados, opositores presos, torturados e mortos. O medo pairava sobre a nação, e a sensação de impotência era palpável. E no centro de tudo isso estava a ideia de que o governo tinha o dever de proteger o país, e mesmo que isso significasse aniquilar a liberdade dos próprios cidadãos. Agora, com a democracia estabelecida há quase 40 anos, há uma nova geração que não viveu os horrores daquele regime, e para muitos, a ditadura militar se tornou apenas uma vaga lembrança histórica. No entanto, será que essa memória distante pode se repetir? A tentação do autoritarismo, muitas vezes, volta disfarçada de segurança e ordem. Os sinais de alerta. Se prestarmos atenção, os sinais de que o Brasil pode estar caminhando para uma nova ditadura estão por toda parte. A crise política e social que o país enfrenta é profunda. O aumento da polarização política é visível em cada debate, em cada eleição. As redes sociais, em vez de promoverem diálogos construtivos, se tornaram campos de batalha ideológicos, onde a violência verbal e as ameaças de violência física são constantes. A confiança nas instituições, como o Congresso, o Judiciário e até mesmo na própria imprensa, está em seu ponto mais baixo. Esse clima de desconfiança e divisão cria o ambiente perfeito para o surgimento de um novo regime autoritário. Na história, regimes ditatoriais muitas vezes emergem em meio a crises, quando a população, cansada da instabilidade e do caos, começa a buscar soluções rápidas e fáceis, mesmo que isso signifique abrir mão de suas liberdades. Além disso, o discurso de ódio contra minorias, contra opositores políticos e contra a própria imprensa tem se tornado cada vez mais comum. Líderes populistas, em diversos cantos do mundo, têm usado esse tipo de retórica para legitimar suas ações autoritárias. O Brasil não está imune a esse fenômeno global. Outro sinal de alerta é a crescente militarização do discurso político. A ideia de que as Forças Armadas devem voltar a intervir na política brasileira tem ganhado força em certos setores da sociedade. Há uma nostalgia preocupante por um regime que, embora tenha prometido segurança, privou milhões de brasileiros de suas liberdades fundamentais. O poder das forças ocultas. No entanto, o verdadeiro perigo de uma nova ditadura no Brasil pode não estar apenas nos movimentos visíveis, mas nas forças ocultas que atuam nos bastidores. Governos autoritários raramente surgem de forma repentina.
Eles são construídos ao longo do tempo, com manipulações políticas e econômicas que permanecem fora do radar da maioria da população. Empresas poderosas, elites econômicas e até atores internacionais têm interesses específicos no Brasil, um país com imensas riquezas naturais e uma posição geopolítica estratégica. Essas forças podem estar silenciosamente moldando o cenário político, fomentando crises ou alimentando a divisão social para criar um ambiente propício para a intervenção autoritária. E quem se beneficia com isso? Um governo autoritário, apoiado por uma elite econômica ou por interesses internacionais, pode facilmente abrir o caminho para a exploração desenfreada de recursos naturais, desregulamentar o mercado e eliminar qualquer resistência política ou social. Um regime assim seria capaz de impor uma ordem conveniente para aqueles que realmente detêm o poder, mas que, para o cidadão comum, representaria a perda de direitos, liberdade e dignidade. O cenário global e o Brasil. Outro fator que não pode ser ignorado é o contexto internacional. O mundo está passando por um momento de mudanças rápidas, em que o autoritarismo tem ganhado força em várias regiões. Países como a Hungria, Turquia e até mesmo os Estados Unidos têm visto um crescimento de líderes com tendências autocráticas. Esses movimentos internacionais servem de inspiração para lideranças locais, que veem no autoritarismo uma solução para suas próprias crises internas. O Brasil, sendo uma nação influente na América Latina, não está isolado dessas tendências globais. A ascensão de regimes autoritários ao redor do mundo cria um ambiente propício para que movimentos similares floresçam aqui. As fronteiras entre democracia e ditadura se tornam cada vez mais tênues, especialmente quando vemos uma erosão gradual dos direitos e das liberdades em nome da segurança e da ordem. O caminho para a ditadura. Como, então, uma ditadura poderia se instaurar no Brasil? O processo, embora discreto, pode seguir um padrão previsível. Primeiro, um colapso das instituições democráticas, seguido pela polarização extrema da sociedade. O discurso de ódio e violência contra opositores se intensifica, e as liberdades civis começam a ser suprimidas em nome da segurança nacional. Em seguida, uma crise econômica ou social se aprofunda, criando uma oportunidade para que líderes autoritários proponham soluções radicais. A população, cansada do caos, aceita as medidas com a esperança de que a ordem será restaurada. O governo então, com o apoio de elites poderosas, concentra poder nas mãos de poucos, eliminando a oposição e controlando a mídia. A ditadura, assim, se consolida de maneira quase imperceptível. Não através de um golpe repentino, mas por meio de uma erosão lenta e contínua da democracia. O Brasil pode estar à beira de uma nova ditadura? Os sinais, tanto no cenário nacional quanto internacional, são perturbadores. A história nos mostra que regimes autoritários muitas vezes surgem em momentos de crise, quando a população está dividida, e as instituições estão enfraquecidas. O Brasil, com sua crise política e social, parece ser um terreno fértil para o crescimento dessas forças.